Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono da vinha mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor, e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão, e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. A liturgia de hoje, ela continua neste caminho de nos auxiliar numa aproximação a Deus, no nosso crescimento espiritual e na nossa reflexão. Sempre a reflexão com os olhos para a nossa vida e, da mesma forma, olhando para Deus. Porque o convite de Cristo, quando Ele nos chama a caminhar com Ele e para Ele, é um convite que, ao ser aceito, Ele também nos solicita olhar para nós mesmos, mas sempre com a ótica de Deus. Nós precisamos viver a nossa vida, e a nossa vida sendo entrega, sendo oferta a Deus, nós precisamos viver a nossa vida olhando, mas que esse olhar nunca se desvie de Deus. Então a gente não mais, ao refletir sobre nós mesmos, a gente não para na gente, mas a gente sempre reflete a nossa vida, busca observá-la, busca as coisas boas,
buscam as coisas que podem ser melhoradas, mas tudo isso agora com o toque do Senhor, sem tirar nosso Deus do foco. Porque nem mesmo ao olharmos para nós mesmos, nós somos o centro. O centro passa sempre a ser Deus. E aí o Evangelho traz para a gente algo muito interessante de se refletir, não no tocante dos agricultores, mas em especial no tocante ao dono da vinha, porque este é Deus Pai. E Jesus aqui, ele claramente, por meio da parábola, ele vem dizer a cada um de nós como se dá e como se deu a criação e, da mesma forma, a condução da criação. Claro que condução aqui é do jeito de Deus, não do jeito nosso. E quando a gente fala conduzir, parece algo que você orienta e consegue manter ali o caminho. Mas Deus não faz assim. Deus, ele conduz a sua obra, a sua criação, mas sem retirar a liberdade do homem. E é isso que difere do nosso modus operandi, vamos assim dizer. Porque na nossa humanidade a gente tende a, quando conduz, a gente tende a também ter o controle. Mas o foco hoje não é esse. Percebemos que Deus teve muito cuidado ao criar a vinha. Ele plantou a vinha, ele a cercou, ele colocou o que precisa, né, para a manutenção da vinha, então colocou o lagar, construiu uma torre de vigia, deu toda a estrutura necessária para que aquela vinha prosperasse. E além disso, colocou pessoas, confiou a pessoas que trabalhassem na vinha e que a desenvolvessem. Da mesma forma, Deus faz com cada um de nós. Percebamos que Deus nos cria e Ele, além de estar conosco, Ele dispõe, a gente tem a criação ao nosso dispor. Mas a gente precisa trabalhar a criação, e o modo como a gente trabalha a criação é que leva aos frutos. E claro, como nós pertencemos a Deus, esses frutos também devem ser obra para Ele, mas também devem ser algo que nos sustenta, nos alimenta, nos dá as condições que nós precisamos. E Deus se preocupa com isso, porque a gente percebe que Jesus fala assim: na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos. Gente, olha o cuidado de Deus. Ele não vem solicitar todo o fruto produzido, mas ele vem pedir a parte dele. Ou seja, qual é a outra parte? A outra parte é justamente dos trabalhadores. Então Deus sabe da nossa necessidade. Quando nós entregamos a nossa vida a cuidar da sua vinha, da sua obra, a gente não trabalha, vamos dizer assim, de graça. Deus nos dá a parte que nos cabe, porque Ele sabe que nós também temos as nossas necessidades. E Ele vai pedir o quê? Vai pedir os frutos. E o fruto é aquilo que, ao desenvolver a obra, naturalmente aparece. Porque lembramos sempre, a vinha pertence a Deus. Outro ponto interessante do cuidado de Deus para cada um de nós e que a gente tem que conservar no nosso coração. No primeiro momento, Deus percebe que aquele que foi buscar a parte dele, né, não tudo, mas a parte dele, é retirado.
Então ele é maltratado e expulso. Deus poderia voltar e já arrancar dali, despede, né? Claro, pensando aqui na questão do dono da vinha, despede logo os agricultores que trabalharam tão mal e coloca outros. Mas Deus não faz isso. Jesus aqui mostra para a gente o cuidado, o carinho e a misericórdia de Deus. Porque quantas vezes nós também maltratamos o Senhor? Quantas vezes nós abandonamos o Senhor, nós queremos cuidar do nosso jeito, queremos tudo para a gente e esquecemos de Deus. Quantas vezes nós entramos na nossa autossuficiência, principalmente quando as coisas vão bem, percebam, a vinha tinha tudo para dar certo, ou seja, ela passa a dar certo. Então as coisas começam a dar certo, aí você faz o quê? Esquece. Você não, eu, todos nós, muitas vezes esquecemos de Deus. E aí o que Deus faz? Manda outro. E manda outro, e outro, e outro, e outro. E o amor de Deus, ele não se esgota, porque ele nos deseja, a ponto de enviar todo o seu tesouro, que é o seu próprio Filho. E aqui sim a grande reflexão do Evangelho. O que nós temos feito com o Senhor, que se entregou por cada um de nós, que já veio para nos resgatar e que permanece conosco. Esse é o amor de Deus. Por mais que a humanidade e que cada um de nós muitas vezes damos as costas, Deus não desiste da gente jamais e nunca desistirá. Mas é preciso, para que a gente não caia no final do Evangelho, é preciso que nós tomemos posse da herança. E o interessante no plano de Deus, a gente não precisa aniquilar o filho para ter a herança. A herança, ela já nos é dada. Porque os frutos que Deus quer para ele é justamente os frutos que nos levam para o céu e que auxiliam os irmãos para eles também irem para o céu. Porque a nossa herança é o céu, o nosso grande tesouro é o céu. É a vida eterna com Deus. E aí, para encerrar, eu te convido de modo muito especial a ler a primeira leitura e reparar o roteiro de céu que está escrito lá. Não é possível detalhar um ponto por ponto, mas São Pedro ele nos dá um roteiro de como conduzir a nossa vida, em especial no amor a Deus, no trato com o irmão, de uma forma muito prática, para recebermos essa herança e cuidarmos dessa herança, que é o próprio Deus. E hoje que a igreja celebra vários mártires, que a gente possa perceber esse grande tesouro, que é o tesouro de estarmos e vivermos com Deus. E que isso está acima de qualquer outra coisa. E quando falo estar acima de qualquer outra coisa, precisa ser tudo mesmo. Tudo, absolutamente, se juntar tudo, não chega aos pés do tesouro que é vivermos com Deus. E por isso os mártires, por isso os santos, e por isso eu e você temos condição de alcançar a vida santa, a vida em Deus, e para assim tomarmos posse do reino dos céus. Porque na sua misericórdia Deus nos amou e Deus nos capacitou para ele. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia,
Queremos te pedir que cada dia mais coloque no nosso coração, cele no nosso coração o teu amor, a tua misericórdia e os seus dons, aqueles que o Senhor quis que nos fosse entregue, para que a gente não só cuide da vinha, mas a gente dê um grande testemunho de que vivermos em Ti é e será sempre a melhor escolha. E que assim a gente possa não só alcançarmos o céu, mas também possamos levar nossos queridos e tantos outros que o Senhor nos confiar ao longo da nossa jornada. O nosso lugar definitivamente é estar em Deus. Te pedimos, fica conosco, Senhor, para que a gente nunca o abandone. Muito obrigado, Jesus, por tanto amor. Somos teus. Amém.